Olá, um prazer imenso poder ter você, aonde quer que você esteja, para participar, assistir e até mesmo interagir com a nossa série de podcasts que iniciamos hoje. Temos a oportunidade única, a iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship. Nós estamos iniciando um novo programa que é o programa de musicalidade infantil. E para bater esse papo conosco, nós trouxemos aqui um especialista em musicalidade infantil. Acredito eu que será de grande benefício para você e para toda a sua família a assistirem e compartilhar o máximo esse podcast, porque vivemos em um tempo que nós precisamos de ajuda com os nossos filhos. Não terceirizar a criação dos filhos, mas de ajuda. E temos hoje aqui uma especialista de musicalidade infantil. A iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship tem um braço que é focado em musicalidade, que é a IF Music Center. E esta especialista, Andréia Romero, ela vai falar conosco hoje sobre musicalidade infantil. Antes de nós falarmos sobre musicalidade infantil, nós vamos conhecer a nossa entrevistada de hoje, vamos bater um papo aqui com ela e queremos que ela esteja bem à vontade. Andréia, muito bem-vinda ao nosso podcast. Espero que nós possamos juntos agregar valor ao maior número de pessoas possível. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, pastor. Estou feliz de estar aqui. Obrigada por essa oportunidade. Que bom, que bom. Andréia, fala um pouquinho para nós aí de onde você é, de onde você veio e como você apareceu aqui. Então, sou brasileira, né? Nascida em São Paulo, capital? Capital, Zona Leste, lá no bairro da Moca. E sou casada, né? Você cresceu por ali também? Cresci a vida toda, na Moca. Fala uma coisa para nós aqui. Aqueles que estão nos assistindo agora conhecem um pouco a tradição em São Paulo. Sim. Dizem que quem vai a São Paulo precisa ir no Mercadão e comer um pastel. É verdade isso ou não? Com certeza, maravilhoso. Pastel e música, tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo bom, né? Principalmente se você pega um pastel muito quente e você morde e queima a boca, aí você canta, você vai fazer contralto, vai fazer soprano, barítono. Todas as vozes possíveis. É muito bom, realmente. São Paulo, a gastronomia de São Paulo é fantástica, é maravilhosa, né? Eu morei em Campinas por um tempo, Déia, antes de você continuar falando da sua história. Eu morei em Campinas por 5 anos e meio. No período que eu morei ali, ia muito a São Paulo. São Paulo é fenomenal a gastronomia. Verdade. A melhor pizza do mundo para mim é lá. Claro que eu não comi em todos os lugares do mundo a pizza, mas pelo menos onde eu já comi, não tem pizza como em São Paulo, né? Maravilhosa. A comida lá de todos, a gente encontra de tudo e tudo é muito bom, é muito um sabor assim, tipicamente paulista, né? É tudo muito gostoso, muito bom. E interessante, né, que é a terra da garoa, né? As 4 estações do ano num dia só, às vezes você tem. E tudo termina em pizza. Verdade, sempre assim. Tudo termina numa mesa, com gente comendo, dando risada. Muito bom. Então você é casada também, né? Sou casada. Há quanto tempo, Déia? Vamos fazer 22 anos de casado. 22 anos de casado. Qual o nome do seu esposo? Sérgio. Que entrevista, hein? Que bom. Tem filhos? Tenho 2 filhos. O Gabriel tem 19 anos, moção. E a Sara, minha pequena, caçulinha, 9 anos de idade. Fantástico, fantástico. Eles nasceram lá também. E vocês, então, cresceram ali na Moca, naquela região. Você estudou, né, ali em São Paulo. Bastante. Caminhando um pouco mais, afunilando um pouco mais o nosso conhecimento da Andréia. Você estudou em São Paulo. Onde você estudou? O que você estudou? Então, depois de terminar, né, o colégio normal, né? Já estudava música desde criança, professor particular. Você começou ainda na sua fase infantil. 6 anos, eu ainda estava aprendendo, né, sendo alfabetizada. Minha mãe, era um sonho da minha mãe, que eu fizesse piano. Sim. Então, tinha uma professora que até hoje, né, está lá ainda, a dona Juraci.
E eu fazia aulas particulares, fiz todo o curso de piano clássico com ela. Depois fui para conservatório, um conservatório também ali na Moca, chamado Leopoldo Miguel. Depois fui para a Universidade Livre de Música Tom Jobim. Sim. Fiz também lá todo o curso de piano também, mais especialização, né, em piano clássico. E depois também fui para a Fundação das Artes São Caetano do Sul. Sim. Ali eu fiz um curso de 6 anos de piano popular. Longe, hein? Moca, isso, eu ia porque era uma faculdade que eu gostava muito, tinha muitos, né, amigos que estudavam lá e eu fui lá estudar. E durante esse tempo todo, né, trabalhando com crianças, descobri que eu amava trabalhar com crianças na educação, sala de aula, num colégio também que eu trabalhei por 22 anos ali na Moca. Uau. Né? E lecionando... Musicalização infantil, trabalho com orquestra de jovens. Então foi ali no colégio que eu descobri a minha paixão, né, pelas crianças, por ensinar esse universo musical, com jovens também, lá, os adolescentes, com instrumentação, com orquestra. E foi lá que eu aprendi a amar sala de aula, né? Fiquei lá todo esse tempo. 22 anos? 22 anos. Uau! Nesses 22 anos fiz vários cursos de como trabalhar com crianças, fantástico. Do Método Objetivo, do Sai Digital, fiz cursos de regência infantil, fiz cursos de bandinha rítmica, enfim, fiz vários cursos durante esses 22 anos lá, né? Fantástico. De capacitação e tudo agregou, né, para minha para minha experiência hoje. O seu currículo, ele é verdadeiramente muito rico, ele é vasto, Obrigada, amplo, e acredito eu que você tem muito a agregar na vida, né, de famílias, né, quanto à musicalidade, né, como o nosso foco hoje é musicalidade infantil. Diz para nós, desculpa, a Andréia, ela atende mais por Déia do que por Andréia. Verdade. Diz para nós, assim, na sua trajetória, qual tipo de música que você realmente cresceu estudando? Você falou, né, música mais erudita e tal. Sim. Mas qual tipo de música que você gosta? Nossa, pastor, eu sou muito eclética, né? Ótimo. Eu amo de paixão música clássica, escuto muito. Gosto de rock and roll. Que tipo? Pop rock? O heavy metal? Não, mais leve, né? O pop rock. Gosto rock. bastante. Gosto muito de música brasileira. Sim. Sou apaixonada por bossa nova. É um outro nível, MPB, né? gosto muito. Eu particularmente, eu fico mais na bossa nova. Muito bom, muito bom. E só por aí. Porque eu sou natural de Goiânia, né? Sim. E a musicalidade na minha região é um caso sério, né? É verdade, porque a musicalidade na minha região é o sertanejo. Sertanejo. Né? Pelo menos deveria ser, né? Hoje eles deram o título de sertanejo universitário, né? Eu não sei muito bem como é que funciona esse negócio, não, mas é o sertanejo. E a minha memória de sertanejo é quando meu avô morava conosco, ele tinha um rádio daqueles grandão e que tinha aquelas bolinhas lá que mudava, que sintonizava. E ele, de manhã, 5 da manhã, ele levantava e ligava o rádio dele lá naquelas músicas, né? Milionários é rico, né? Sertanejo raiz, né? Sertanejo raiz. Aquilo é sertanejo. Sertanejo raiz. Eu chamei um pouco essa temática porque acredito que aquele é o verdadeiro sertanejo. Hoje é uma música mais da cidade, uma música mais um pouco diferente, né? Virou sertanejo pop, né? Eles popularizaram mais o sertanejo, mais para jovens, né? Eu gostei dessa colocação sua aí, sertanejo pop. Porque eu iria dizer outra coisa, né? Mas está valendo. Né? Veja bem, o clássico tem o seu lugar também. Né? Nossa, eu curto música clássica também. Acho que é fantástico para você refletir, né? Para você ter momentos de tranquilidade. Né? Interessante que a música clássica ela tem um papel muito grande, dependendo do timbre da música, você estudou isso, você sabe muito bem disso,
tem uma influência nas suas emoções. Totalmente. E, totalmente. além de ter influência nas suas emoções, vai desembocar nas suas ações. Né? Então, eu acho que a música tem um papel enorme na formação de uma sociedade, Com na vida da certeza. sociedade. E como nós estamos falando e vamos falar aqui de musicalidade infantil, acredito que a música tem um papel fundamental na vida de uma criança. Com certeza. Numa sociedade hoje onde os pais têm uma dificuldade muito grande de dar sequência na criação de filhos, às vezes terceirizam a criação de filhos por não terem o preparo, não terem a paciência, né, necessária. Me desculpe tomar muito esse tempo, mas eu gostaria somente de refletir brevemente. No livro sagrado, existe um verso que diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mais tarde ele não vai se desviar dele. Né? Agora, minha maior preocupação quanto a esse conteúdo desse verso é justamente o seguinte, que eu percebo nas famílias, é que ensinar demanda tempo, consistência, Paciência, persistência, paciência, resiliência, amor. Talvez começaríamos com amor. E a nossa sociedade me parece que tem diluído muito esses ingredientes e não está lá. Né? E haja vista que as nossas tecnologias elas podem ajudar ou podem atrapalhar. verdade. Mas acredito que a musicalidade na sua infância ela tem um papel excepcional. Na sua experiência sendo professora de crianças infantis, na escola, na sua experiência, diga para nós todos aqui o que você viu de a medida de 22 anos, você deve ter acompanhado crianças nos seus estágios mais diversos. O que você viu na vida de muitos deles? Nem todos dão a sequência, mas a vida de muitos. Você percebeu alguma coisa diferente que agregou para a vida de alguns? Com certeza. Nossa, pastor, eu teria muitas histórias, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que a música, ela é presente na vida da criança desde o nascimento, né? Eu fiz o teste com meus filhos de ouvir muita música clássica na gravidez, achando que era um mito, né? E realmente, quando eu colocava depois que eles estavam chorando com as cólicas e tal, eu colocava música clássica e eles se acalmavam. Então eu pude experimentar na minha própria história, né? Sim. Mas com os meus alunos, com certeza, como o senhor falou, teve crianças que eu participei da educação musical delas desde pequenininhas, né? Até saírem da escola e depois encontrei com eles, posteriormente encontrei com vários alunos que foram meus alunos desde pequenininhos. Peguei toda a fase da primeira infância que a gente fala, né? Porque meus alunos lá eu dava aula até 10 anos. E aquele despertar do interesse de perceber os sons, de gostar de ouvir música, de apreciar e conhecer os instrumentos, tal. Muitos deles, depois que encontrei, falaram, professora, sabia que né, pela paixão, pelo amor que eu sentia de você, hoje eu toco um instrumento? Hoje eu ensino instrumento pro meu filho? Eu tenho alguns pais lá que foram nossos alunos, hoje são pais e trouxeram os filhos para a escola. Né? Encontrei coisa assim, lembra de mim? Então, né? Fala, ai meu Deus, lembro. E assim, eles assim, depois que eu saí da escola, continuei o estudo de música, continuei instrumento. Isso me ajudou psicologicamente, me ajudou emocionalmente. Então a gente vê essa construção, isso que é lindo, né, na educação. Quando você vê que aquela participação sua na construção do indivíduo, do ser, deixa ele mais completo. Sim, sim. E aqui eu gostaria de trazer aqui uma parte muito interessante, que a musicalidade infantil, né, ela desempenha um papel crucial
no desenvolvimento cognitivo de toda criança, como você falou aí agora. Com certeza. E o impacto nas mais diversas áreas, né? Muitas. E nós poderíamos enumerar algumas áreas aqui. Né? Sim. E elaborar, né, algumas dessas áreas. Por exemplo, né, concentração e atenção. Nossa. Menciona para nós aí algumas delas. Não, isso, a música, não importa se você está brincando com ela ou se você está tocando, né, ou ouvindo ou cantando. Você precisa desligar de tudo naquela hora, né, e se concentrar, atenção, né. Vou dar um simples exemplo para o senhor de uma brincadeira que a gente faz, como isso aqui entra também. Eu não sei se o senhor conhece a dança das cadeiras. Sim. A maioria das crianças amam essa brincadeira. Pelo simples fato de você colocar cadeiras enfileiradas, uma música, sim, né? E a criança, ela vai, né, dançando ali. Ali você trabalha numa brincadeira tão simples, você trabalha tantos aspectos. A atenção, por quê? A criança, ela tem que estar andando, dançando no ritmo da música que ela está ouvindo, já ajuda. Sim. A coordenação motora da criança ir enfileirada uma atrás da outra. E ela tem que ter atenção. Peraí, quando a música parar, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser rápido, sentar. E nessa brincadeira também tem o respeito, porque tem regras. O Sérgio era rápido, o seu esposo era rápido lá, quando a brincadeira das cadeiras, ele era rápido? Pastor, não fiz brincadeira com ele, não foi meu aluno. A gente se conheceu já depois, já de adulto. E aí a criança, ela aprende que ela tem que respeitar o outro, porque aqui tem as regras. Se você empurrar o seu amigo, você tá fora. Então, numa brincadeira tão simples, você consegue agregar muitos valores, né, musicais, numa brincadeira. E é assim que a criança aprende. Por um outro lado, essa conversa para mim ela é fantástica. E a intenção é justamente agregar valor para o maior número de pais possível e encorajá-los a iniciar os seus filhos à musicalização, a musicalidade melhor. E cognitivamente, ainda nessa infância primeira, né, nessa fase infante, né, na primeira infância, ajuda muito a musicalidade, vai ajudar muito no desenvolvimento da linguagem. Com certeza, muito mesmo. Porque o aspecto cognitivo trabalha muito a questão da linguagem. Sim. Né? Vai ajudar muito na linguagem. Ajudar nas habilidades matemáticas, porque música é matemática. É matemática, não tem jeito. Inconscientemente você está fazendo contas. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu vou compartilhar com esse pessoal. Porque eu acredito que muitos pais lá fora, lá que estão nos assistindo, em algum momento, durante o dia, à noite, em qualquer lugar que eles estejam, eles podem falar, puxa vida, eu também passo por isso. Veja bem, eu tive a oportunidade de começar a aprender música. Né? Estudei um ano. Sim. Lá onde eu morava, em Campinas, São Paulo. Piano, por música. Por música. Partitura. Ler partitura, ler aqueles hinos do cantor cristão, tudo com partitura, aquela coisa errada toda. E eu comecei ali, né, estudando. No final de um ano, minha professora de música falou assim, Leidmar, vai fazer outra coisa, vai ler livro. Porque é algo que você precisa praticar. Sim. Você precisa ter. E quando eu já comecei mais tarde na minha vida. Já comecei na juventude. Dá para aprender? Eu brinquei aqui com você, mas eu aprendi algumas coisas. Eu sei exatamente quando alguém está tocando desafinado, eu sei exatamente quando uma nota entrou fora da hora. Você tem percepção, tem né? A percepção musical. Só não me peça para bater palma. Eu peço assim, gente, sigam o líder da palma, porque palma para mim, eu me empolgo logo, eu me perco. Mas de qualquer forma, eu consegui aprender um pouquinho, né? Tocar um violãozinho, sentar lá, fazer algumas notas no piano e tal. Eu consegui. Tá? Mas já depois de velho, né? Não tive o privilégio. E desde cedo, quando eu me casei, eu e minha esposa, nós falamos, olha, vamos ensinar, ajudar os nossos filhos a aprenderem
expô-los ao máximo possível a oportunidades, oportunizar para eles algumas coisas que eles possam escolher, possam decidir fazer alguma coisa. E como eu sabia que a matemática, que a música ela é bem matemática, eu fiquei assim, falei com a minha esposa, falei assim, olha, vamos introduzi-los à musicalidade. Vamos arranjar um professor, né, porque nas escolinhas aqui sempre tem oportunidades, mas nós conseguimos um professor para eles. Ótima decisão. E aí um detalhe, não é toda criança que gosta de sentar lá e ficar lá 30 minutos, 40 minutos, não. Sim. Hoje é dia de aula. Não quero. Normal. Eu tenho que praticar, não quero. Aí é que entra a questão da decisão, né, de um pai saber o que está construindo na vida do seu filho. Com certeza. Hoje você pode não ver, mas amanhã você pode Justamente. ver. Ainda que não se torne um Bach, ainda que não se torne um Beethoven, ainda que não se torne um Andréia, mas pelo menos eles aprenderam e cognitivamente isso os alimentou tremendamente e matematicamente, eu posso dizer, os meus 3 filhos, sim, todos eles, nós insistimos para eles irem e tal. Todos os 3 passaram pelo mesmo processo para aprender piano. O piano, eles tocam, uns foram mais do que o outro, mas nós insistimos por causa desse aspecto matemático. Sim. Também, que é muito porque importante. à medida que você estuda, o seu cérebro ele desenvolve uma capacidade excepcional. Você armazena informações matemáticas. Abre janelas. Abre outras janelas. Sim. Fala um pouco para nós desse negócio. Eu falei demais. Imagina, pastor. Pastor, a gente tem que entender assim. Existe uma fase perfeita para o aprendizado. Sim. A minha não foi perfeita. A minha de iniciação não foi. Assim, não é porque eu trabalho com essa fase, mas isso é comprovado, que a fase da criança até os 10 anos, ela absorve, tudo que ela absorver nessa fase, ela nunca mais vai esquecer. Exatamente. Então a musicalização infantil, por que ela é importantíssima nessa fase? Porque tudo que ele aprender aqui, ele vai levar para a vida inteira. Tem coisas que eu lembro da minha professora dessa idade, que eu estava nessa idade, também fazia o piano, e eu nunca esqueci. Coisa que eu aprendi lá com 7 anos, com 8 anos. Mas tem coisas que eu aprendi depois dos meus 15, 16 que eu não lembro. Sim. Eu tenho que fazer uma força para lembrar. E então, tudo que você colocar a criança nessa fase é extremamente essencial para ela. O estudo de música, por exemplo, assim, o senhor falou, né? E falou bem, eu também tinha esse problema. Não quero, porque exige disciplina. Sim. Né? Estudar música exige disciplina. Estudar sobre um instrumento, como a gente está falando agora. Porém, é isso que a musicalização tem de lindo, porque imagina você chegar numa criança de 7, 8 anos e ficar falando para ela de semicolcheia, fusa, pausa, fermata, clave de sol, clave de fá, ela vai ficar como eu fiquei, né? Um pouco desnorteada quando eu era pequena, que eu falei, nossa, é muito difícil. Isso espanta. Aí a musicalização entra como uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Ela vai fazer a criança entender esse universo da música, essas coisas de tempo, de nota, de uma forma que eles entendem, que é o quê? Brincando, jogando, fazendo visualizando algumas coisas, e depois você vai aos pouquinhos introduzindo, juntando isso. Quando ele chega na idade dos 10 anos, ele já entende todas as propriedades do som, naturalmente, pelos sons do corpo, pelos sons dos instrumentos, pela voz dos amigos. Entende? Então, não é pesado. Na minha infância, o senhor tem uma ideia como eu era um pouco aversa. O senhor falou sobre uns continuam, outros não. Eu fugia da aula de piano. Eu fugia. Era uma casa numa rua, e a minha mãe me deixava lá, porque a gente era muito pobre, a gente não tinha piano em casa, então eu ia na casa da professora fazer aula e ia na casa da professora para estudar.
ela me deixava lá e ia embora, que era pertinho de casa. Eu fugia no meio da aula, de desespero. E teve um dia que, para isso acabar de uma vez, a professora relatou para ela que eu fugia das aulas de estudo e ela me esperou com o chinelinho na mão lá na porta. Aí eu fugi, só foi o fui do chinelo no meio da rua. Mas aí o que aconteceu? Depois, a minha mãe ela foi muito persistente. Sim. Ela falou, filha, você não entende o porquê agora, mas você vai entender. E aí foi. E quando ela ficou doente, né, que minha mãe faleceu muito cedo, sim. Aí sim eu estudei, que eu falei, não, agora eu preciso honrar o que ela me deixou, a herança. E foi a melhor decisão da minha vida, porque isso se tornou a minha profissão, sim. O meu amor, o meu ministério, se tornou tudo na minha vida, a música. Mas a senhora falou assim, tem algumas crianças, sim, é normal, porque são dons, talentos naturais. Deus não dá o talento musical para todos. Só que, com a musicalização, por não ser algo natural, a criança, mesmo que ela não goste de música, ela aprende. Porque você não vai ensinar para ela conceitos musicais complicados. Sim. Você vai ensinar ela com uma coisa que ela gosta. Que criança que não gosta de brincar? Que criança que não gosta de uma competição, de um jogo? Não existe. Então, ela aprende com a relação, né? Fazendo relação. Isso, a relação disso com aquilo. Ah, que legal. Ó, isso mais isso dá isso. Isso. Né? Aí quando ela chega depois, quer estudar um instrumento, ela vai lembrar, olha... Faz sentido. Faz sentido. Eu já sei tempo, porque eu aprendi lá a bater no tamborzinho lá na minha aula. Entendeu? Então tudo isso depois ajuda no aprendizado dela de qualquer instrumento que seja. Sim. Mais para frente. Mais para frente. Né? Mais para frente. Uma coisa interessante que acho que é muito bom compartilharmos, né, com aqueles que estão assistindo, né, é o seguinte, que o processo de educação e criação de filhos realmente é um processo. Né? Um processo. E quando os pais entendem a importância de você entender qual é o seu papel no processo, porque os filhos, enquanto são crianças, nós sabemos, você disse aí, você fugia da escola, você fugia da casa da professora. Né? As crianças, eles sempre vão testar até que ponto mamãe e papai realmente querem fazer aquilo que eles querem fazer. Justamente. O teste é constante. O tempo todo. Então, a importância de uma mudança de mentalidade dos pais, de saber o seguinte: os meus filhos, eles são meus, Deus os deu a nós, mas nós estamos criando-os e preparando-os para a vida. Para o futuro. Para o futuro. Né? E acredito que esta insistência, persistência e consistência é fundamental na formação do caráter das crianças. Você disse muito bem que até os 10 anos de idade, o caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. Depois, na sua pré-adolescência, sua adolescência, vai vir à tona aquilo que foi formado. Então, até os 10 anos de idade, ele aprende a música, ele não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Né? Nunca mais. Então, a importância de uma mudança de mentalidade. Nossa, quando nós colocávamos isso para os nossos filhos, inclusive em alguns momentos ser insistentes mesmo com eles, e falar, não tem escolha. Vai fazer. É isso ou isso. Ó, o plano A, gente, é o seguinte, plano A aqui é o seguinte, é o plano A, viu? Mas não, plano B, não tem o plano B, plano A, vamos lá. E tinham que ir mesmo e aprender. E começaram a gostar, a fazer, e pegaram gosto. Pronto. Né? E fazem aquilo que lhes competem fazer. Então, a criança testa os pais. A importância de tomar uma decisão, de girar essa chave também, né? de decisão, de mudança de hábitos, é fundamental também. Com certeza. O pai, a mãe ter o hábito de insistir, de ser persistente, consistente com a criança. Já fez a tarefa? Não, não fiz. Então vai fazer. Não, então, ó, não tem game, hein? Não vai ter game. Né? Porque se não for assim, você não avança. Né? É igual os games, tem que avançar. E para avançar tem que eliminar as fases. Justamente. Porque hoje, infelizmente, pastor, os pais, muitos, né, pais, não todos, né, claro, deixam a criança escolher.
E a criança, a gente sabe, o senhor tem filhos, eu tenho filhos. A criança não sabe ainda fazer decisões. Então, essa conscientização do pai e da mãe, o quanto é importante investir. Isso é um investimento que você está fazendo na vida do seu filho. Investimento. Investir esse tempo precioso, porque lá na frente ele vai entender como isso foi importante. Só que hoje, numa criança de 7, ele não tem a maturidade de falar, não, eu sei que isso vai ser bom para minha vida. Não, é criança, né? Mas se os pais têm que, justamente, essa mudança de mentalidade, a criança não escolhe. Ai, professora, mas ele não gosta. Mãe, insiste mais pouquinho, isso calma. Definitivamente. Ele vai dar valor lá na frente. Vai dar valor e muito. E muito. E muito. Vai dar valor mesmo. Portanto, pais, a importância de você insistir com seus filhos nas questões importantes da vida e para a vida. E se você quer ajudar o seu filho, a musicalidade infantil é um caminho excepcional para ajudar no desenvolvimento do caráter. O caráter já está lá, já está. Okay, como que a gente vai desenvolver? Como vai fazer esse negócio ficar melhor? Né? Desenvolvimentos em várias outras áreas, matemáticas, né? Trabalha muito na questão de memória e atenção, né? Nesse aspecto de memória e atenção. A integração, né, pastor, com as crianças, com outras crianças, o trabalho em equipe, tudo isso, tudo. Eu gosto muito de explorar essas questões, né, de ponto por ponto. Eu acredito, essa conversa para mim, ouvir você é muito importante por causa da sua especialidade, né? Você é especialista nisso. E eu tenho a minha especialidade em outra área, né, no aspecto, né, psicológico e desenvolvimento, né, da criança, da infância. Mas quando a gente fala da memória e da atenção, as crianças hoje em dia, essa geração, eles não dão muita atenção, eles dão atenção àquilo que eles querem. Eles dão atenção àquilo que eles querem. Eu exploro muito essa questão da musicalidade infantil, porque ela é uma ferramenta excepcional para os pais e para os filhos em preparação para o futuro. Com certeza. Vai ajudá-los a concentrar, a memorizar, ter atenção, dar atenção às coisas importantes, ter aquele tempo. Isso, disciplina, né? O tempo, disciplina. Porque hoje a criança ela está exposta a tudo pronto, né, pastor? Hoje é tudo pronto. Hoje ele clica lá, pum, tá pronto. Então a criatividade da criança vai diminuindo. Você, como especialista também, existe toda uma questão de coordenação motora, né? Nossa, pastor. Olha, eu vou te falar que eu fico um pouco espantada. Nesses 22 anos de que eu tive experiência com sala de aula, como a coordenação motora das crianças vem decaindo. Pastor, a gente tem crianças que não sabem correr. Sim, estão presos em outras coisas. Eu fico espantadíssima, porque tem brincadeiras que a gente faz que a gente corre, que a gente pula com o pé só. Tem crianças não conseguem mais... né? Esse mundo tecnológico hoje da criança ficar sentada e só mexer os dedos e o cérebro tá travando as crianças, pastor. Eu fico um pouco chocada, né? E uma simples, sabe, amarelinha? Sim. Tem um jogo que a gente faz de música que é uma amarelinha musical. Sim. Pular com um pé só, 2. Tem crianças que não conseguem. Não conseguem. Aí você vê a importância dos pais do incentivo externo. Essas brincadeiras que é mais da minha geração, não da sua geração, né? Essas brincadeiras, elas ajudavam tanto. Muito. Sabe aquela brincadeira de atravessar a rua pulando com um pé só? Aquilo ajudava muito. E hoje, justamente por conta... Claro, a tecnologia nós não podemos demonizá-la totalmente. Ela é uma vilã, né? Mas se não for bem utilizada, ela se torna uma vilã, né? E o interessante é a coordenação motora, até mesmo em casos
de crianças com necessidades especiais, né? Nossa. Crianças com necessidades especiais, a musicalização ajuda, tem um papel excepcional. Tenho acompanhado alguns casos que têm tido um papel excepcional no aspecto motor, né, de coordenação motora. E eu conheço inúmeros casos, e talvez pessoas que estejam assistindo conheçam alguém, passe para frente essa ideia de que a musicalização na infância é excepcional na ajuda de crianças com deficiências motoras, cognitivas. Todos os tipos. Todos os tipos. Porque a criança, ela é muito, mesmo sendo, né, tendo alguma dessas síndromes, a parte musical dela é muito aguçada. Desenvolve. E aí você fala, por que a música ajuda? Ajuda ela a se acalmar, a relaxar. A maioria dos casos, a criança não consegue se socializar com outras crianças. E na musicalização, a gente coloca elas todas juntas, o trabalho é em grupo. Então, quando é tão bonitinho, eu achava isso demais nos meus alunos. Quando a gente tinha algum aluninho, né, que era... Eles abraçavam, sabe, com mais carinho aquele aluno. Não, vem participar. Eu não conseguia pôr, não, mas vem, eu te ajudo, dava a mãozinha. Gente, a integração que a música promove, né, no meio das crianças é uma coisa linda. E a gente, como a gente aprende com o coração das crianças, né? Porque eles estão, não importa se você é diferente de mim, você é igual a mim. Eu vou te ajudar do mesmo jeito. A gente tem que muito, eu falo, a gente ensina muito, mas a gente aprende muito com a pureza das crianças. E uma coisa interessante, tem um dos grandes, os famosos musicistas do clássico, né, compositores, se não me falha a memória, Beethoven. Sim. Ele tinha, né, problemas, né? Sérios. Inclusive, parece que até de visão também, né? Sim, mas era mais a audição, né? Isso, audição dele, né? E ele compôs tantas peças excepcionais. Inclusive tem uma chamada Moonlight, né? A luz da noite, da lua, alguma coisa assim, né? Aquilo é fantástico. Fantástico. E, uma vez mais, a coordenação e expressão emocional. E o Beethoven tinha problemas sérios de relacionamento, não se relacionava com ninguém. Ninguém. O menino era bravo. O contexto que ele viveu muito triste. Muito triste. Então, era nas expressões emocionais, o que acalmava ele era a música. Era a vida dele, né? O que colocava ele sentadinho no eixo era a música. E nós temos não somente o Beethoven, mas tem tantos outros, né, Nossa. na história que o emocional foi tocado. E todos nós, como cidadãos desse mundo, a música toca muito a gente, né? E no início você falava, né, que gosta muito de música clássica, música brasileira, né, como a bossa nova, né? Eu gosto muito de música clássica também. Não posso dizer de forma alguma que sou um expert, mas eu gosto de ouvir, porque a musicalidade é algo fantástico, a musicalidade é algo assim excepcional. Excepcional. Né? E então, a música mexe muito comigo. A música me traz tranquilidade. Imagine para uma criança. Nossa. Você teve a sua experiência ainda quando as crianças estavam no ventre, né? Você colocava músicas e quando elas vieram para fora, vieram a este mundo, quando tinham cólica, você colocava a música. Se acalmava. Acalmava totalmente. É demais. Né? Então, existe uma ligação excepcional com as emoções e a música. E nada melhor do que começar na fase infante. Com certeza. A música, ela é totalmente ligada, né, às nossas emoções. A música, ela faz a gente lembrar. Teve uma experiência que eu tive lá na escola, que foi muito interessante. Eu coloquei uma música antiga
e uma criança começou a chorar. Aí eu, disfarçadamente, bem discretamente, cheguei pertinho dele, né? Chamei ele, falei assim, tá tudo bem? O que você tá... Por quê? Ele falou, tia, essa música me faz lembrar da minha vovó. Né? Mas ele me disse depois, conversando melhor com ele, que a vovó colocava essa música quando ele tinha 3 anos de idade para ele ouvir. Era música clássica. Sim, música clássica. E a vovó já tinha falecido. E toda vez que ele escutava, ele falou, tia, fazia muitos anos que eu não escutava essa música. E quando eu coloquei, voltou à memória, aquilo. E ele ficou lá chorando. Mas não foi um choro de triste, foi um choro de saudade, né? Sim. E depois ele foi se acalmando, e aí a gente percebe que a música ela tá presente na criança nela toda, sim, né? Sim. E depende da música, por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada. Sim. Eu sou uma pessoa muito elétrica, eu sou muito agitada. Talvez por isso eu gosto de música clássica e bossa nova, porque ela reduz os batimentos cardíacos. É uma coisa comprovada, não é, né, conto da carochinha. Ela realmente ela mexe com a gente por dentro. E ela faz as suas ideias, né, assim, voltarem pro lugar, e você se acalma. Ela incentiva muito, né, a inteligência emocional, incentiva muito, né, o atendimento, né, de propósitos, né? Sensações, sentimentos, né? Controle de emoções, pastor. É isso aí. Muito. Não, fantástico, é fantástico. A música é fantástica. Olha, para a gente caminhar um pouquinho mais, esse assunto, nós vamos voltar, né? Continuar falando sobre esses temas de uma outra forma, mas a musicalidade infantil vai ajudar também no estímulo criativo, né? O estímulo criativo, a participação em atividades musicais, né, fomentar a criatividade, encorajando as crianças e exploram completamente o novo. Com certeza. Você mencionou aí a brincadeira, né, das cadeiras, né? E tantas outras brincadeiras que você coloca, né? Liderança. Nossa, a gente descobre líderes natos. Descobre nas aulas, descobre líderes. Sim. Então, a criatividade em várias áreas, vários aspectos. Conheço pessoas que trabalham em áreas diferentes, não são musicistas, mas a música faz parte da vida deles de tal forma que a música os ajudou a desenvolver as suas habilidades criativas dentro de sua profissão. Sempre que eles param para refletir, a música está presente. Começou na fase infante. É algo divino, né? É fantástico. É algo fantástico. A socialização e colaboração, né, que passa aí pela liderança, por liderança também, né, e também autoconfiança, né? Autoconfiança e autoestima. Nós vivemos uma sociedade onde, por vários motivos, a tecnologia, ao invés de elevar a autoconfiança, tem criado uma sociedade jovem com a autoconfiança baixa, né? E a autoestima muito baixa, porque sempre o outro é melhor, o outro é mais forte. Interessante que a musicalização infantil ajuda a desenvolver a autoconfiança. Com certeza. Porque a criança ela vê que ela é capaz de fazer, né? Ela não se sente diferente da outra, né? Quando ela explora... Eu faço muito essa parte de exploração de sons, né? Sim. Então, às vezes, os pais vão entrar na aula e vai estar aquela barulheira, né? Mas aqui não é barulho, aquilo é exploração. Fala pra eles, não é barulho, é exploração. Quando a criança pega um instrumentozinho na mão dela e ela senta e consegue tirar sons dali... ela consegue tirar som fraco, som forte, ela sente que a textura daqui é diferente daqui, ela vê as cores, né? E ela sente capaz de acompanhar alguma coisa. Nossa, ela fala, eu consigo, pois é, você consegue. Você tocou num ponto muito interessante que eu curto demais, eu já vi várias salas de musicalização infantil, é que esse processo de exploração, aquela molecada lá, cada um com o seu instrumentozinho fazendo barulho, porque para os pais é barulheiro. Pô, que barulheiro é? Menina não aguenta. O menino chega em casa, pega aquele tanto de panela, frigideira, coloca lá e começa a bater. Justamente, não é barulho, é exploração. Explorando, né? Agora, o universo. Interessante, no aspecto ainda cognitivo, de capacitação e tal,
no meio de tudo aquilo, ele consegue separar o som do instrumento dele dos demais. Justamente. Ali começa a fazer a distinção do dele. Justamente. De que ele faz parte de um todo. universo maior. Justamente. Entendeu? Eu acho isso fantástico. Não é, e você vê, uma brincadeira. Uma brincadeira. E é um processo, né, muito legal. Bacana, olha que legal, que conversa boa, gente. Você não pode perder os segmentos deste papo que nós estamos aqui fazendo. Acho que a Déia tem muito a contribuir, não somente no podcast. Por quê? Acho que com a IF Music Center, né, o programa de musicalização infantil que a iFocus está lançando aqui, você, a coordenadora desse programa, com toda a sua experiência de mais de 22 anos, nós somos muito gratos a Deus e também estamos muito contentes em ter você por perto, tá? E acredito que terá muito a agregar na vida de tantos, tá? Agora, eu teria mais... Anotei aqui mais um punhado de coisa aqui para falar com você, mas vamos deixar para uma outra ocasião, né? Quem sabe para a próxima. Mas deixa eu pontuar algumas coisas aqui que são interessantes. Existe o que é chamado de musicoterapia. O nosso programa, o programa de musicalização infantil, ele não é uma musicoterapia, mas ele ajuda terapicamente as crianças, né? Como nós vimos falando, né? No desenvolvimento da criança, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo como um todo, né? Ajuda no desenvolvimento da criança e isso faz parte também de uma terapia. Não é um programa de terapia musical, mas ele ajuda na terapia. Ajuda muito. A socialização, né? Ajuda muito em trabalho em equipe, a concentração. Concentração, né? E isso é por demais muito bom, né? Veja bem, com a sua experiência, mudando um pouquinho aqui agora, tá? Fazendo uma breve mudança com relação a este programa, nós vamos iniciar então aqui o programa de musicalização infantil. Tá? Em Deerfield Beach, na Flórida, a IF Music Center, tá? Ligado ao Instituto, né, de Empreendedorismo e Liderança, iFocus. Fala para nós, mais ou menos, qual que é o plano para a musicalização infantil. Como que vai ser esse programa? Para que os pais que estão nos assistindo, né, aqui... E, de repente, uma boa notícia. Aonde quer que você esteja, você pode entrar em contato conosco que nós podemos encaminhar você e conectar você com algum centro de algum local, alguma escola de musicalização infantil. Se você está aqui no sul da Flórida, se você está aqui na região de Broward County, você tem a sua melhor oportunidade na região de vir inscrever a sua criança na IF Music Center e para você ajudar a sua criança com a musicalização e será algo assim benéfico, excepcional. Fala para nós como que vai ser o programa. Nós vamos ter aqui uma turma só, de que idade a que idade, qual que é o processo desse programa? Então, essa escola, né, IF Music Center, que faremos aqui, ela será dividida em faixas etárias, porque é importante você dividir as crianças em faixas etárias para a gente falar uma língua mais adequada à idade delas. Então, nós teremos turmas de 3 e 4 anos numa sala, ótimo, 5 e 6 em outra, 7 e 8 em outra e 9 e 10 em outra. Então, teremos 4 salas diferentes, né? Em cada nível vai ser abordado todos os temas que nós comentamos aqui da musicação infantil próprio para a idade, né? As aulas terão duração de praticamente 1 hora por semana, né? Que é um tempo maravilhoso que a gente tem para trabalhar muitas coisas semanalmente. Então, eles vão ter acesso a todo esse material
né, que eu construí durante todos esses anos. É um material somente específico que nós fizemos aqui para a IF Music Center, um material didático. Um material didático, como que seria assim, uma coisa, esqueci a palavra, exclusiva para a IF Music Center, né? E os alunos de 7, 8, 9, 10 também terão o contato com a flauta doce, Sim. que é um instrumento também que é de fácil memorização, de fácil manuseio, para eles. A gente puxa um pouquinho mais, né? Sim. 7 a 10 anos, porque pela idade deles já conseguem se familiarizar melhor com os termos musicais do que os pequenininhos. Então vai ser salas assim que a gente vai ter um tempo muito precioso juntos, né? Sim. E vamos brincar bastante, ouvir, cantar, apreciar, fazer barulho que os pais falam, explorar, né? Não é fazer barulho, é explorar. E vai ser muito bom. Espero que... Num ambiente saudável, né? Certeza, tudo preparadinho para eles. Um ambiente bem agradável. Uma outra coisa que talvez os pais poderiam perguntar é o seguinte: eles terão aí 1 hora, né, de aula, né, a linguagem para eles, né? A pergunta talvez seria: vai ser em português? E acho que esse é um bom momento para nós deixarmos os pais saberem sobre o que nós pensamos, né, sobre essa questão, né? E acredito que a IF Music Center está trazendo um programa excepcional com você, até mesmo para ajudar os pais, né, no processo de alfabetização dos filhos, né, usando a língua portuguesa, né? Sim. Todo o nosso material foi feito nas 2 línguas, né? Sim. Em português e inglês. Sim. É claro, eu sou, né, brasileira, falo muito melhor o português. Mas a gente vai mesclar, a gente vai falar bastante em português, mas é claro, se a gente sentir que alguma criança, né, algumas coisas não entende, temos todos os termos em inglês e vamos falar um pouco dos dois, mas dá uma ênfase maior na língua portuguesa. Para ajudar. Para ajudar. Porque existe hoje, assim, eu vivo há 39 anos praticamente nos Estados Unidos e muitos pais, eles buscam por algum programa que possam ajudar no processo de alfabetização dos seus filhos com o português como segunda língua. É uma excelente oportunidade, né? E o programa ele vai ser mais ou menos num formato de after school, né? Isso, depois pós-aula, né? Isso. E vamos ter programas aí a partir de 1 hora da tarde, a tarde toda. Sim. Somente se for necessário, criar algum outro horário em um caso excepcional, Sim. mas na parte da tarde, né, como um aftercare program. E é de grande benefício para os pais que aqui vivem, né? E as inscrições já estão abertas. Nós teremos, né, bem na verdade, acho que é importante nós informarmos, nesse período agora de final de ano, nós vamos ter um bootcamp, 4 semanas de musicalização com as crianças, porque nós sabemos, claro, que os pais querem que os seus filhos aprendam música. Sim. E estejam em um programa de aftercare. E como está chegando o final do ano, muitas atividades. Eu disse para você que aqui não é como lá. Lá tem muito feriado. Os feriados aqui não são como lá. Verdade. Então, mas vai dar para aproveitar bem ainda esse final de ano, 4 semanas de bootcamp para essa meninada poderem começar a pegar o gosto. Sim. E aí, então, a partir de janeiro, as classes já estarão funcionando regularmente, né? As inscrições já estão abertas, né, Débora? Somente entrar em contato com a gente, né, nos telefones que vão ser passados aqui, nas redes sociais, e venham inscrever seus filhos, que vai ser um tempo maravilhoso. Esse tempo que faremos de 4 aulas é para eles experimentarem o que vai ser as nossas aulas posteriormente, depois a esse... Exatamente. Eu gosto muito dessa ideia, né? Nós estávamos conversando e pensando, poxa, o que poderia ser feito nesse período, né?
o bootcamp é a melhor saída. Certeza. Né? Conexão, eles já vão começar a se familiarizar, vão começar a pegar vontade. Olha, mamãe, papai, eu quero voltar, quero fazer, quero continuar. Então, acho que vai ser excepcional. Com certeza. Déia, o que você teria a dizer para os pais, né, nesse momento, quanto à importância da musicalização infantil? O que você teria a dizer? Então, pais, incentivem, invistam na vida dos seus filhos, né? Como nós podemos conversar aqui. E olha que o que conversamos aqui não é nem ainda metade Não. de tudo que abrange esse grande universo, né? Da educação musical, da criatividade. Então, incentivo você. Traga o seu filho, conheça o nosso programa, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque todo esse investimento que você faz na vida do seu filho agora, além de ajudá-lo agora, né, imediatamente, assim, em todas as áreas da vida dele, emocionalmente, psiquicamente, você vai colher esses frutos mais para o futuro, eu tenho certeza disso, porque eu vivo isso, faço isso com meus filhos, fiz com meu filho mais velho, que hoje é um excelente músico, né, modéstia à parte. Faço isso com a minha filha caçulinha, né? E tenho muitas experiências para poder. Um dia a gente pode sentar, tomar um café e compartilhar quantas experiências benéficas que a gente tem ao longo desses anos do que a música trouxe para fora, muitas vezes, né? Na vida da criança, depois dela ser adolescente, em todas as fases da vida dela. Isso é imprescindível. Então, pai, faça esse esforço. Invista seu tempo, invista os seus recursos para que seu filho tenha essa grande oportunidade de experimentar esse universo da musicalização infantil que é excepcional. Déia, muito obrigado pelo seu tempo e poder participar conosco aqui neste bate-papo. Acredito eu, de grande valia, oportunidade de agregar valor à vida de famílias aqui. Tenho plena convicção de que muitos que assistiram e irão assistir procurarão a IF Music Center para poder inscrever os seus filhos a participarem desse programa de musicalização infantil. Tá? Você pode já procurar nas informações que estão logo na sequência, tanto quanto o telefone, como o acesso, o endereço. Estamos aqui em Deerfield Beach, bem no epicenter da comunidade brasileira, fácil acesso de qualquer lugar dos 3 condados que conectam aqui a Broward County. Você pode procurar a IF Music Center, que é uma escola ligada, né, uma escola de música ligada à iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship. Tá? Você será muito bem-vindo. Portanto, grato pela sua atenção, grato por poder compartilhar também este vídeo, este podcast com outros amigos, outras pessoas afins, e sem a menor dúvida, você terá grande benefício. Um forte abraço e até a próxima. Déia, muito obrigado. Obrigada.